Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando hoje o primeiro podcast para falarmos de empreendedorismo jurídico. Exatamente. Não só o primeiro podcast, mas como o único no Brasil que nós iremos abordar assuntos bem como da advocacia, voltado para o jovem advogado e também para aqueles que já estão aí no sacerdócio da advocacia já há algum tempo. Está aqui presente comigo, melhor falando, Dr. Bueno, fundador da Associação dos Advogados do Distrito Federal, bem como presidente licenciado da Associação dos Advogados, onde iremos bater um papo hoje sobre a jovem advocacia. Vou passar aqui a oportunidade para que ele possa se apresentar, então logo nós iremos iniciar aqui o nosso bate-papo. Dr. Bueno, por favor, fique à vontade. Muito obrigado, Maciel, grande satisfação estar presente aqui, né? Meu nome é Laírson Rodrigues Bueno, sou advogado há 42 anos, fui secretário da OAB de Samambaia, depois por duas gestões, 2 mandatos, presidente da OAB de Samambaia, uma vez da OAB Taguatinga, presidente da FAGE, Fundação de Assistência Judiciária da OAB do Distrito Federal. Fui fundador e primeiro presidente da Associação dos Advogados do Distrito Federal. E a gente tem um enorme prazer de estar aqui contigo para falar da questão da jovem advocacia, da questão do mercado de trabalho, da importância das redes sociais, enfim, de todos esses temas palpitantes, digamos assim. Doutor Bueno, pessoal, olha só que privilégio que nós temos de iniciar um podcast único no Brasil para falarmos sobre assuntos importantes da advocacia. Dr. Bueno traz a experiência dele aqui, ele tem 42 anos na carreira como advogado, correto, Dr. Bueno? Exato. Dr. Bueno tem nada mais, nada menos do que a minha idade. Quando eu estava nascendo, Dr. Bueno já era advogado. Eu costumo brincar, Marcial, que quando eu formei, ainda não existia obrigatoriedade do cinto de segurança, não existia juizado de pequenas causas, né? Ainda se falava em desquite, né? Não era divórcio. Então, assim, as coisas vão mudando e você tem que ir se atualizando, né? Perceba, pessoal, que há 42 anos atrás, é claro que tudo vem mudando. E quando você não acompanha essa mudança, é claro que a tendência é para ficar para trás. Sim. Doutor foi presidente da seccional de Samambaia, né? Sim. E pode falar com propriedade as deficiências que os jovens advogados têm enfrentado, uma vez, claro, que a faculdade não prepara o advogado para advogar, né? Ali eu vejo como um paliativo, até porque nós que passamos pela faculdade agora, eu tenho visto como paliativo. Imagine o doutor lá atrás, que não tinha redes sociais, não existia internet, era ainda tudo através do papel, não tinha um sistema. Hoje o advogado forma, o advogado não consegue sequer mexer no PJE, porque ele precisa fazer um curso. E no Projude piorou ainda, né? O Projude eu acho que é o espinho, né, na carne de qualquer advogado, porque o Projude realmente, além de ser difícil de trabalhar com ele, é difícil de até aprender lidar com ele. Então você precisa ter um pouquinho ali de paciência. Mas veja bem, doutor Bueno, hoje, a sua visão de 42 anos atrás e hoje, qual é a importância que o doutor vê para os jovens advogados estarem se posicionando nas redes sociais? Eu acho fundamental, né? Porque no momento em que a rede social acumula um grande tempo da população, é fundamental você estar na rede social. Quem está com o Instagram fechado está se autobloqueando, né? Porque é muito importante. Todo mundo hoje está no celular, infelizmente ou felizmente, mas é uma grande verdade. Por mais que você não goste, mas é uma constatação real que a gente tem que encarar. Agora, perceba, eu costumo falar muito de empreendedorismo jurídico na área jurídica. Inclusive, nós temos aqui, recentemente, né, o Dr. Nelson Williams, que virou referência, o único advogado no Brasil em empreendedorismo jurídico,
né? E ele tem uma fala dele que ele diz que as redes sociais para ele se tornou muito importante pelo fato da divulgação do trabalho dele, porque as redes sociais dele eram fechadas. E perguntaram para ele, às vezes as pessoas, porque eu sou criminalista, eu preciso manter a minha rede social fechada, porque eu tenho medo e etc. Esse medo impede da pessoa crescer, porque eu costumo dizer que o online, ele vai reverberar no offline. O que você cria de autoridade no online, ele vai reverberar no offline, aqui no físico. Sim. Recentemente, um grande gestor, ele foi convidado para um podcast do Joel JJ, e ele estava dizendo que ele tinha sido convidado por um grande aglomerado de empresas para que ele pudesse fazer ali uma gestão dessas empresas, os maiores investidores do em shopping no Brasil. E aí ele achou que na entrevista para contratar o time dele, iriam perguntar sobre o currículo dele. Mas no meio da conversa, a pergunta foi: qual é o seu Instagram? E ele não tinha Instagram até então. Ele não sabia mexer com o Instagram. Ou seja, Bill Gates, alguns anos atrás, algumas décadas atrás, doutor Bonet, ele chegou a dizer o seguinte: se você tem um negócio e esse negócio não está na internet, você não tem um negócio. E a propósito, o que o doutor entende? A advocacia é um negócio ou não? É um negócio, ainda que as pessoas queiram, às vezes, dizer que é um sacerdócio, mas eu acho isso uma hipocrisia. Na realidade é um grande negócio, um grande business, né? E a gente tem que estar preparado através das redes sociais para isso, senão você fica para trás. Sim. E o jovem advogado mais ainda, porque como há 42 anos atrás, o jovem advogado tem mais do que nunca a necessidade de ser acolhido, né? Antigamente, às vezes, a gente acolhia o jovem advogado, às vezes com algumas coisas pequenas, né? Alguns mimos, uma máquina de datilografia. É da minha época, viu, doutor? Eu fiz mais caprichada. Tá? Quando chegou o computador, um computador mais bonitinho, mais moderno, tal, né? Mas hoje o jovem advogado precisa de um token mais barato e tão eficiente quanto o atual, que a OAB coloca para os advogados nas suas salas, né? Mas nós podemos ter um token mais barato, que hoje o token está R$ 135. O jovem advogado precisa de um token mais barato, na faixa de R$ 65, R$ 70. Isso é a sensibilidade que a gente sente da necessidade do jovem advogado, principalmente o advogado que trabalha em subseções, não trabalha nos grandes centros, né? Nas capitais, digamos assim. Sim. Né? Uma outra situação no mercado de trabalho é a orientação vocacional, para o advogado entender qual é a melhor área para ele. Eu sei que o advogado começa fazendo clínica geral, fazendo tudo para se sustentar, para tentar sustentar um eventual escritório, mas hoje, com o advento do home office, né, e do co-work, muitos advogados não têm escritório físico, né? Então o escritório online é fundamental. Eu vou desvirtuar um pouco aqui, pessoal, da conversa, porque o doutor Bueno, com a tamanha experiência que tem, ele falou que ele acha a hipocrisia quando se fala a respeito do sacerdócio da advocacia. Esse é um discurso antigo. Exatamente. E eu iniciei a conversa falando a respeito do sacerdócio da advocacia. Aqueles advogados que estão nessa situação, neste caminho. É claro que a advocacia é sim um negócio, e esse negócio, todo negócio precisa gerar network, precisa gerar conhecimento, precisa gerar investimento. E aí o doutor, quando ele vem com a fala dizendo a respeito dos escritórios virtuais, é bom deixarmos claro isso, doutor Bueno, que a minha visão, tá? E aí eu quero ver a sua visão também, até para que os nossos ouvintes, depois, quando estiverem assistindo, eles possam também, né, balancear e ver o que de fato eles podem trilhar. É que a minha visão para os escritórios virtuais, os co-work, é que o advogado que está iniciando, é claro, ele não tem condição de montar um escritório
né? Até porque não tem o conhecimento, porque depois nós vamos abordar esse tema aqui, como montar um escritório sem ter dinheiro. Certo. Vamos falar sobre isso. O fato é que quando você tem um escritório virtual, um cowork, dificilmente você vai ter as condições de receber um grande cliente que vai ter os honorários altos ali. Vamos dizer, um contrato milionário. Por quê? Esse cliente, além dele vir por indicação, ele precisa saber que você tem uma base fixa, né? Ele precisa entender que o seu negócio está ali estabilizado, está ali já consolidado no mercado. E infelizmente o jovem advogado ele não consegue ter os contratos grandes, principalmente aqueles que estão ali nas subseções. Por quê? Primeiro porque ele não consegue se posicionar. Quando o doutor falou que o advogado ele começa a ser clínico geral, a querer pegar qualquer coisa, a minha visão, doutor Bueno, tá? Não estou dizendo que essa é a visão correta, mas a minha visão é que me parece que o desespero do advogado em querer ser clínico geral tira a credibilidade dele. Porque aquele que faz tudo acaba não fazendo nada, né? E como a advocacia tem diversos nichos, o senhor mesmo iniciou falando a respeito disso, tem diversos nichos, eu sempre aconselho, né, em algumas mentorias que dou, que o advogado seja especialista em uma área e tenha conhecimento em diversas outras. Por quê? Quando eu sou especialista em uma área, eu vou atender especificamente aquela área. Por exemplo, eu tenho especialidade em criminal e tributário. Então eu vou atender com excelência aquela área. Mas qualquer outra área do direito, exceto previdência, tá? Porque eu não tenho nenhum conhecimento suficiente para sentar com alguém para falar sobre previdência. Não tenho vergonha de dizer sobre isso, tá? Mas qualquer outro assunto, mesmo que eu não domine o assunto, não tenha especialidade, mas o network da advocacia, eu consigo encontrar colegas que eu posso fechar um contrato no meu escritório e transferir para o colega que tem outro escritório, né? Então todos ganham quando tem esse relacionamento. Mas me parece, doutor Bueno, que hoje a advocacia, nós temos vivido isso, né? Principalmente na nossa atual gestão. Os advogados estão cada vez mais distantes um do outro, quando na verdade precisariam estar juntos. Porque quando eu faço muita coisa, eu não faço nada. Quando eu tenho especialidade, por exemplo, se chega alguém no meu escritório dizendo, eu tenho um problema e eu preciso desse problema ser resolvido, que é previdenciário. Eu não tenho como resolver o problema dele, mas eu tenho a quem indicar hoje. Certo. Eu tenho um escritório que eu indico que a doutora Deusa é especialista em previdenciário. E quem é a doutora Deusa? Nada mais nada menos uma pessoa que eu conheci através de reuniões, de encontros com advogados, inclusive advogados que estão labutando aí 2, 3 anos ainda na advocacia, né? Como que se vê essa situação da importância do network, da importância de ser especializado em uma área e ter o conhecimento de todas as áreas do direito? Qual é a sua visão? Na realidade eu acho que esse é o grande caminho, né? Da especialização, né? Porque quando você especializa, você pratica a imersão, você entra no assunto com profundidade, com domínio. Eu dava uma entrevista ontem e eu falava, né, que eu não posso me envaidecer de muita coisa na minha vida, mas tem uma coisa que eu posso me envaidecer, eu domino as questões da ordem dos advogados como poucos, porque vivi isso intensamente ao longo desses 42 anos, né? E na advocacia eu me especializei na área de família e criminal. Então essas duas áreas eu consigo atender com muita qualidade. Todavia, em outras áreas, como você bem disse, a gente às vezes se socorre de colegas. É interessante o que você acabou de dizer aí, que você falou do conhecimento, né? Pelo fato de ser presidente de subseções, de conhecer a OAB, o que de fato Sim. precisa. Nós temos aqui uma pessoa que tem não só o conhecimento, a vivência, né? Ele não está falando advogado, só de ouvir falar, mas como advogado,
e pela experiência. Na direção. Na direção, porque junta que a experiência, né, e exatamente com a fala é algo totalmente diferente, porque tem pessoas que só têm conhecimento de causa, ele não vivenciou aquilo. Digo por quê? Porque eu falo hoje com propriedade e às vezes as pessoas interpretam isso de forma arrogante, como o doutor acabou de dizer, Exato. que se especializou em direito criminal e direito de família, e da OAB o senhor entende bem, as pessoas, infelizmente o ser humano, o brasileiro tem isso. Quando somos especialistas em algo, e nós colocamos isso, que somos especialistas, batemos no peito, não é porque nós queremos nós estamos sendo orgulhosos, não. Nós estamos demonstrando o que de fato nós conhecemos e vivemos. Quando eu trouxe esse tema, empreendedorismo jurídico, falar sobre o empreender dentro do escritório, que eu venho falando desde 2018, eu falo isso porque eu vivo isso na pele. Eu sou empreendedor desde os 18 anos, estou no mercado há 22 anos de idade. 22 anos, melhor falando, desde os 20 anos de idade que eu estou no mercado. Então perceba que quando você fala que é interessante o advogado se especializar em algo, que aí eu começo a visualizar a auto-performance do advogado. Porque quando ele senta para conversar com o cliente, porque hoje, com a internet, com o Google, o cliente já vai buscar o assunto dele já lá no Google e ele já senta praticamente preparado, que é o que eu costumo dizer, advogados do Google, né? Estudaram lá o caso dele e às vezes já chega até com jurisprudência. Doutor, essa jurisprudência não serve, essa súmula não serve. E aí quando eu tenho domínio no assunto, eu vou dizer para o meu cliente, olha, essa aqui não, porque nós já temos essa, né? O advogado, quando ele tem a especialidade, quando ele tem a auto-performance, ele consegue demonstrar uma confiança para o cliente, do qual o cliente não precisa sair do escritório dele sem fechar contrato. Sem fechar aquele contrato do qual ele foi proposto ali. De repente por uma indicação de um colega advogado, de repente por uma indicação de um outro cliente. E o cliente precisa sentir segurança, né? Exatamente. Quando o senhor fala a respeito dessa especialidade, é exatamente isso. Né? Por que às vezes a maioria dos nossos advogados, dos colegas que estão iniciando, não consegue fechar contrato? Aí o senhor vai, talvez você concorde comigo ou não, eu quero também ouvir a sua opinião. Primeiro, que não sabe precificar os seus próprios honorários. A faculdade nunca ensinou isso. Segundo, ele vai tentar utilizar a tabela da OAB. Né? E terceiro, ele se sente inseguro de passar o preço. Porque, se eu passar o preço que eu acho que vale, esse cliente não vai fechar. Ele vai fechar com outro cliente logo à frente. Ou então ele vai procurar outro cliente e não vai sair da mesa. A questão é que, eu costumo sempre falar isso, doutor Bueno, que o preço não é importante. O importante é o valor, que é diferente de preço. Que é exatamente o que o senhor falou a respeito da autoridade, do conhecimento, da segurança. Quando você demonstra segurança, quando você apresenta a segurança no assunto, domínio no assunto do qual o cliente te procurou, esse é o valor que você está oferecendo para ele. Eu costumo brincar, né, que você tem duas opções de refrigerante cola, né? Tem a Coca-Cola e tem a Baré Cola, ou a Pepsi Cola, isso, né? Exatamente. Ou 3 opções, digamos. Então, é a questão da qualidade. Aí eu pergunto para o senhor, que hoje é uma dúvida, na verdade não é uma dúvida, né? A gente tem vivido isso, a grande maioria dos nossos advogados, colegas advogados, tem vivido essa deficiência de não cobrar a sua consulta. Bom, o que é que o advogado vende se não o conhecimento intelectual? É o que nós vendemos. Se o cliente marca para falar conosco, e ali nós damos o melhor para ele, 1 hora de atendimento. E aí o advogado não consegue convencer o cliente de fechar o contrato. Bom, se ele não conseguiu convencer o cliente de fechar o contrato, irá pagar uma consulta, né? E aí o que acontece? Vai tendo atendimento um atrás do outro, e os advogados não conseguem cobrar consulta. Vários colegas perguntam para mim, como é que você consegue cobrar consulta? Por quê? Porque eu apresento o valor primeiro.
Eu apresento o meu valor, eu apresento o conhecimento, eu apresento o que eu posso fazer. Claro que a gente não garante resultado, mas garante uma prestação de serviço com qualidade, com valor. Quando eu apresento isso, eu tenho lá, aí sim eu posso colocar o preço na mesa para o cliente, porque ele não vai estar preocupado no preço. Exato. Marcel, esse dia eu estava numa palestra para jovens advogados e eu dizia, por que o médico cobra consulta e a gente paga? E por que nós não temos esse hábito de cobrar a consulta, né? Fica sempre aquela conversa de dar uma olhadinha, né? Dá uma olhadinha para mim, verifica para mim, né? E aí a pessoa vem... É engraçado que o cliente vem com mais autoridade que você, né? Exatamente. Porque ele dá a impressão que você que está fazendo favor para ele. É desse né? jeito. Né? Porque ele fala, dá uma olhadinha aí para mim, já vem impondo, né? E você acaba dando a olhadinha sem cobrar, né? E vale lembrar que essa olhadinha, ela requer tempo, ela vai requerer o seu conhecimento para você poder dar um feedback para esse cliente à altura. E possivelmente esse cliente que pediu para dar essa olhadinha, ele não vai te valorizar. Ele vai procurar um outro advogado que não deu a olhadinha, mas ele já tem uma noção do que ele quer e ele vai fechar com outro advogado. Esse dia aconteceu uma coisa engraçada comigo. Uma gerente de uma loja de cosméticos chegou e falou assim para mim: quanto o senhor cobra para olhar para mim um processo que o meu que está em andamento para ver se eu tenho chance de ganhar? Eu falei R$500 a consulta. Ela falou, 200 está bom? Eu falei, não, tá bom, não está bom. Se você falar que só tem 200 agora, eu posso até deixar para você amanhã fazer um Pix para mim de 300 para completar os 500. Mas a consulta é 500. Isso eu chamo a sua autovalorização. O que os colegas advogados, principalmente os novatos, não entenderam ainda é que não conseguem se autovalorizar. Que aí é onde eu entro no prisma do início do assunto, do autoposicionamento, de se posicionar. O doutor ali se posicionou. Olha, é R$500 a consulta, para eu dar essa olhadinha nesse processo. Bom, se você não tem os 500 agora, eu posso fazer 200 para que você me pague e amanhã os 300 do Pix, ou eu posso emitir um boleto. Aí vem a questão de ter a importância, que aí eu quero perguntar para o doutor, a importância de ter o seu escritório registrado na OAB. Qual a importância que o senhor vê nisso, o doutor Bueno? Primeiro, a economia de impostos, né? Boa. E segundo, que você pode fazer um convênio até com a ASAS e emitir os boletos que, se a pessoa não pagar, já vai respondendo por juro e sujeito a protesto. Então você ganha velocidade nisso. Fantástico essa dica que você acabou de dar. O Banco Asas, ele inclusive eu trabalho com ele, tá? Então, assim, todos os meus contratos daqueles clientes pagantes mensalmente, com 5 dias ele já começa a cobrar o cliente. Lembrando, né? Daqui 5 dias você tem um boleto para vencer. Aí quando vence, aí ele começa a mandar mensagem, sujeito a protesto, etc. Bom, e aí você entrou num fator crucial, né? A questão dos tributos. Bom, o que é melhor? Pagar 27,5% como pessoa física ou pagar de 11% a 15% na pessoa jurídica? É isso que o advogado não entendeu ainda. Mas eu vou ter que ter um contador, vou ter que ter um local fixo. Sim, mas a questão disso tudo vai lhe trazer autoridade, vai lhe trazer posicionamento. Porque a grande maioria... E vai acabar lhe ajudando na Previdência Social. Exatamente, vai acabar lhe ajudando na Previdência Social. Isso é um fato, né? E a grande maioria não percebeu isso ainda e estão perdendo oportunidades de negócio por não terem um CNPJ. Por achar que só porque pegou ali a carteira da OAB, eu fiz até um vídeo, tá lá no meu Instagram, ontem a respeito disso, que a carteira da OAB, ela não vai te levar para o próximo passo. O que vai fazer você ir para o próximo passo é a sua movimentação, é a sua atitude, é você ser o diferente. Prefeituras municipais hoje não contratam mais advogados, pessoa física praticamente, é só pessoa jurídica. Só pessoa jurídica. Hoje, inclusive, vai uma dica aqui. Tá? Para advogados,
existe dispensa de licitação. Pode ser a contratação direta, desde que ele tenha o CNPJ. Sem CNPJ, ele não tem como ser contratado para prestar um serviço para a prefeitura, que por sinal vai ser um pagante ali mensalmente, né? E a gente vê os advogados fazendo Uber. Recentemente, não, acho que uns 2 meses atrás, nós vimos uma pesquisa onde 45% dos advogados ganham em média de até R$7 mil. Tendo em vista que esses advogados que ganham em média até R$7 mil, eles fazem um bico. E a grande maioria, ou nada contra o Uber, viu, galera do Uber? Eu uso muito o aplicativo de vocês, e ou ele é Uber ou ele é cantor da noite. Então, como é que você vê essa situação e essa questão do salário que o advogado tem sido remunerado aí, ou no máximo que ele tem conseguido aí, um valor de R$7 mil? Então, a gente vê com preocupação, né? Porque a concorrência muito grande no mercado de trabalho, a falta de qualificação, a falta de orientação, né? A falta de esclarecimento sobre essa questão da importância da pessoa jurídica na advocacia, né? Tem feito, às vezes, as pessoas, a pretexto de uma pequena vantagem inicial de não recolher impostos, deixar de concorrer a condições melhores, a contratos de honorários advocatícios melhores. E é claro que isso sim, quando você, a partir do momento que você criou um CNPJ, você está empreendendo. Você está empreendendo, você abriu um escritório, criou um CNPJ, você vai ter que colocar uma secretária, você vai ter que gerir esse escritório, você vai, ou você gere o escritório e começa a montar uma equipe. Não estou dizendo que você já vai abrir o escritório com uma equipe de 10, 12 advogados ali te acompanhando. Você pode sim abrir o escritório, ter ali a sua secretária, começar advogando, administrando o escritório, mas vai chegar um momento em que você não vai dar conta de fazer tudo, porque você vai ter o financeiro, você não vai ter condições de cuidar do financeiro, do administrativo, do pessoal, andamento processual, prazo, né? Da resposta, enfim, uma série de fatores que envolvem um escritório de advocacia, que de fato é um negócio, que não muda, por exemplo, de um consultório de odontologia, de um consultório de medicina, que estão faturando ali e estão cobrando a sua consulta. Se você hoje vai, como você, eu vou usar aqui o gancho da sua fala, se você hoje vai em qualquer hospital particular, você tem que pagar a consulta antes de chegar na sala do médico. Assim deveria ser o advogado. Antes de chegar na sala do advogado, já tem que estar o Pix na conta do advogado, confirmado pela secretária. Mas nós estamos com tanto medo. Quando eu falo nós, eu quero dizer que os colegas que estão com tanto medo de perder o cliente, que acaba atendendo 5, 6 clientes durante o dia e fecha um contrato, e um contrato mal fechado, porque não sabe precificar o valor que de fato ele vai ter que manter aquele contrato. Porque existe um problema, doutor Bueno, que os advogados não entenderam ainda, é que quando se fecha um contrato de uma ação, aquela ação ela pode perdurar 1 ano, pode perdurar 2 anos, 3 anos, 4 anos, só que você vai receber durante 6 meses. E o resto do tempo? E os advogados não fazem esse tipo de planejamento. Eis aí uma outra questão, o advogado não consegue planejar. E quando ele não consegue planejar, todo o processo tem um custo. É o custo de tempo, é o custo de combustível, você precisa às vezes ir despachar com o juiz, despachar com o desembargador, uma série de custos que está dentro do processo, mas o advogado não entende isso. E hoje, eu ainda não vi, tá? E aí, como o senhor tem uma experiência muito grande, hoje a OAB tem alguma coisa para ajudar os advogados a entenderem melhor como trabalhar e como ter um incentivo da OAB? A OAB tem um projeto relativamente interessante chamado Residência Jurídica, só que a execução não é interessante. O projeto em si tem um objetivo até bacana de qualificar o jovem advogado através dos grandes escritórios de advocacia, né, as grandes corporações jurídicas, digamos assim. Ocorre que esses grandes escritórios que se sujeitam a oferecer esse tipo de serviço
para o jovem advogado são poucos. Então nós temos lá, digamos, 800 jovens advogados querendo participar da residência jurídica, mas acaba sendo atendido poucos, cerca de 20, né? Então, ou quando atende mais, atende em escritórios menores, que acabam, às vezes, escravizando até a mão de obra barata do jovem advogado. E essa residência, ela é remunerada em algum momento? Infelizmente não. O projeto inicial era para ser remunerada. Mas aí houve uma deturpação e ela não é remunerada. Aí percebe, doutor Bueno, que o senhor, como ex-presidente aí de subseções, por exemplo, a residência médica, ela é remunerada. O residente médico, ele tem lá um salário de 3.800, se não me falha a memória, por mês. Isso na residência, tá? O advogado contratado, infelizmente a gente não tem um piso salarial, né? O advogado contratado, quando consegue receber muito, é R$ 2.500. E olha um detalhe que me veio aqui agora você falando isso. Na residência médica, o cara tem um salário de 3.800, vamos imaginar, que é igual ao nosso salário mínimo profissional aproximadamente, sim, que ninguém cumpre, ninguém paga. Não tem base, não né? Mas ele ainda, ele faz lá o serviço dele à noite no hospital e de dia ele corre para o consultóriozinho dele, faz um bico e fatura mais alguma coisa, né? Já no escritório jurídico, o expediente é o comercial. Então ele fica refém durante 8 horas daquele grande escritório, daquela grande corporação, que de repente dá até um status, mas não dá o dinheiro, e ele não tem oportunidade de atuar num escritório particular. Ele pode fazer uma coisa ou outra, home office à noite, mas é pouca coisa. É pouca coisa e assim, quando se trata de home office, na minha visão, tá, sempre vai ser contratos pequenos. Sempre serão... o problema é grande, mas o valor a ser recebido é pequeno. Digamos, a gente tem, por exemplo, vamos falar que o senhor entende bastante direito de família, de uma separação litigiosa. É um problema, principalmente se ambos os casais, ambos, marido e mulher, tiverem em atritos, aí tem bens a ser partilhados. O litigioso. O litigioso, né? Então o litigioso vai trazer às vezes o advogado está começando, não sabe cobrar, vai cobrar um valor pequeno, o camarada vai lá, aceita, faz o contrato e ele vai ficar anos brigando com aquilo ali. Então, ou seja, ele vai ficar escravizado durante o dia em um escritório de renome, porque ele quer ter o status, mas lembrando que status não paga boleto, lembrando que status não traz uma alta performance para o advogado, lembrando que o status ele não faz com que você consiga crescer, ele não te traz network. E como fazer mudar essa realidade hoje? Através da OAB. Será que existe essa possibilidade? Porque essa residência era para ser um projeto fantástico. E o que você acabou de dizer, e o que eu vejo também, isso não funciona na prática. Exato. O que precisava era coragem para mudar. Primeira coisa, né? Coragem e sensibilidade. A OAB tinha que investir nesse mercado de trabalho do jovem advogado, dando alguns incentivos, como, por exemplo, uma doação do token gratuito para o advogado começar, criar uma linha de crédito em convênio com o banco, para o jovem advogado conseguir comprar um celular e um notebook que preste. Excelente, né? Excelente. Seriam algumas alternativas. A advocacia dativa, que é feita junto com o governo, sim, deveria ser melhor remunerada e ser pago mais rapidamente, né? Menos burocrático e ser pago mais rapidamente, sim, né? Seria uma outra alternativa. A residência jurídica teria que ser remunerada, porque olha, eu que tenho um escritório pequeno, eu pago semanalmente os advogados que trabalham comigo. Não é mensalmente, é semanalmente. Todo sábado de manhã eles recebem um Pix. Então, está todo mundo contente. Eu pergunto se alguém quer largar, ninguém quer largar. Não que seja um pagamento maravilhoso, mas que é um pagamento que dá para o pessoal tocar a vida deles e com uma vantagem, que eles não têm obrigação de cumprir horário comigo.
Então, eles têm essa vantagem, né? E a residência jurídica tinha que propiciar alguma coisa nesse sentido. A questão do salário mínimo profissional é outra coisa que não existe. A OAB faz TED contra tanta gente aí, mas a OAB não exige o cumprimento do salário mínimo profissional nos grandes escritórios de advocacia do Lago Sul, sim, por exemplo. Exatamente. E a gente percebe não só a questão disso, né, doutor? A gente percebe colegas sendo perseguidos porque não pode ostentar. E a gente tem tantos advogados ostentando na internet porque tem muito dinheiro e ninguém faz nada, né? Os nossos representantes não fazem nada. E é claro que o advogado que está iniciando, ele tem medo de tudo. Ele tem medo de trabalhar com tráfico pago porque ele não sabe o que pode e o que não pode fazer, né? E aí eu não vou colocar a culpa só na OAB, eu vou colocar a culpa no advogado que não estuda o estatuto, que não está atualizado nos provimentos a respeito do marketing jurídico, né? E aí eu volto a falar para você de novo da hipocrisia, né? Porque o que acontece? Eu acho muito mais legal o cara ostentar um carro novo, zero, do que o cara se apresentar no Instagram bêbado. Não é? Ou numa balada, né? Numa balada. Ou numa balada. Isso deveria ser, né? Na verdade é proibido, né? Mas ninguém fala nada a respeito disso. Então é questão de conceito. Exatamente. Né? Eu acho que até de princípio também, e pela nobreza da profissão, isso... Eu vou te contar uma pior ainda. O diretor bêbado e ainda metido a cantor. O duro é isso. Eu tenho que aguentar a pessoa desafinando ainda. Além de estragar a música, né? Além de estragar a música, a gente vê um diretor e ninguém fala nada. Né? O ECAD tinha que multar, né? Que nem o TED Pune, né? Tinha que ter uma multa. O ECAD tinha que multar. E aí, assim, o que é mais gravoso, né? É um advogado aparecer bêbado nas suas redes sociais ou ele postando uma conquista, né, que ele teve ali com o suor do seu trabalho, de forma digna, honesta. O que é mais gravoso, né? Qual tipo de balança nós estamos utilizando? Que tipo de peso, né, que nós estamos utilizando? Então, a gente está aqui nesse bate-papo, outra hora a gente entra na questão da OAB, outra hora a gente entra em questão do jovem advogado, outra hora a gente entra em questão do empreendedorismo jurídico, da alta performance. É um misto de informações e esse bate-papo, porque é interessante a gente trazer a realidade, né? E eu até brinco com os colegas que para responder um TED hoje não precisa de muita coisa, só precisa ser advogado. E trabalhar. Se você é advogado e trabalha, você está correndo sério risco de responder um TED. Né? Porque o cara que é advogado e não trabalha, esse não recebe TED. Exatamente. E ele pode... Porque ele não incomoda. Né? Ele não incomoda. Aí quando o doutor fala, por que não vão nos grandes escritórios do Lago Sul? Primeiro, a minha visão, tá? Não só na seccional Brasília, mas seccional em questão de nível federal, eu vejo que não tem interesse do advogado crescer. Porque se ele cresce, ele se torna um concorrente dos grandes. E aí fica o advogado preso em primeira e em segunda instância. Pouquíssimos advogados você vai encontrar que está atuando no STJ, que está atuando no STF. Primeiro que ele nem sabe como chegar lá. Por quê? Porque ele não foi em busca do conhecimento. Não tem auto-performance. Recentemente eu fui fazer uma sustentação oral e eu vendo alguns colegas sustentando os seus clientes, um nervosismo, um despreparo total. E é claro que isso influencia muito, porque quem é o advogado se não a voz daquele que não pode falar? Né? E aí aqui eu saio um pouquinho da questão de empreendedorismo e volto para a questão da autoconfiança, do valor apresentado, porque imagina se um cliente seu, você está atuando na área criminal e o pai do cliente vai assistir você fazer uma sustentação oral do seu filho, né, que está preso.
ali em segunda instância. E você começa a falar gaguejando, você não sabe como iniciar, não sabe como terminar, não sabe criar de fato ali uma defesa a ponto de tentar convencer ali os desembargadores de um voto diferente, ou o ministro, né? A gente já viu aí advogado sendo repreendido por ministros, até mesmo por desembargadores, por falta de conhecimento. E é claro, por que não tem investimento, não se investe na advocacia nova, até mesmo naqueles que já estão aí trilhando o caminho da advocacia, tentando se levantar, que já estão há 10, eu conheço advogados há 10 anos que não tem escritório, doutor. Não tem escritório, trabalha em casa. Aí veio a pandemia fez com que o advogado criasse uma zona de conforto. Por exemplo, o prédio onde nós temos escritório, edifício Barão do Rio Branco, na pandemia eu fui um dos poucos escritórios que estava aberto. Eu estava lá todos os dias, doutor. Eu não ficava em casa. E é claro, não fechei muitos contratos, mas fechei alguns, porque o cliente procurava, a justiça não parou. Enquanto houver ser humano, há problemas para serem resolvidos. Sim. Né? E o advogado ele precisa entender que ele precisa se especializar, ele precisa procurar gostar do problema. Porque quando eu gosto do problema, eu consigo colocar dinheiro no bolso. Por quê? Porque gostar de problema. Porque o seu cliente, ele te traz um problema para você resolver. Ele não traz solução. Ele não traz solução, ele vai chegar com um problema. Então, se você não gosta de problema, doutor, você está no lugar errado, na profissão errada. Ainda ontem eu postei um vídeo e falei a respeito dos advogados insatisfeitos. Nós temos no quadro da OAB mais de 1.400.000 advogados. Desses advogados, quantos não estão insatisfeitos? Quantos já não trocaram de profissão? Já não estão fazendo outra faculdade porque ficaram insatisfeitos no direito. E por que ficaram insatisfeitos no direito? Porque não souberam trabalhar. Então não adianta fazer uma outra faculdade. Eu vou para medicina. Você vai continuar insatisfeito. Não, aí eu vou fazer um concurso. Porque aí a gente tem uns advogados que estão insatisfeitos e enveredaram para o concurso. Por quê? Porque eu vou ter um salário fixo, eu vou ter a garantia de todo mês ter aquele salário. Mas quando você menos espera, é o que você mais vai perceber. É o funcionário público estar com a sua renda toda comprometida no bendito consignado. Eu não sei se o doutor já passou, sim, já recebeu algum colega, não colega, mas pessoas concursadas que estão com o seu salário comprometido no consignado. Sim, você vê, os servidores públicos do GDF, a maioria é refém do BRB hoje. Exatamente. Né? Tá todo mundo no consignado ali, com muita dificuldade, né? E o governo federal também não é diferente. Aí eu pergunto, doutor Bueno, o que é mais fácil? É arriscar ter um contrato de 100 mil, de 50 mil, né? Mesmo que seja 2 contratos por mês, ou só um por mês, ou ficar ganhando somente 3 mil, 2.500 reais. Recentemente eu abri vaga, tem uns 3, 4 meses atrás, eu abri vaga para contratar advogada para o escritório. Eu recebi advogadas que estavam em outro escritório ganhando R$ 1.800, doutor. Um salário de R$ 1.800. Bom, a minha secretária ganhava mais do que isso. E aí eu pergunto, até quando, né? Aí é claro que a advocacia vai cada vez mais enfraquecendo. Eu vi uma manchete ontem, você me fez lembrar agora, do Pablo Marçal dizendo que o piloto de helicóptero dele ganha mais que o prefeito de São Paulo. Sim, eu também vi isso. Né? Então é a questão de valores, né? Sim, valores. E aí quando a gente entra na questão dos valores, aí eu torno a voltar novamente, eu bato nessa tecla novamente, posicionamento. O posicionamento do advogado é tudo, né? A mesa que o advogado senta é tudo. Com quem ele tem sentado? Com quem ele tem andado? Com quem ele tem feito parcerias? Com quem ele tem se conectado? Então, tudo isso, doutor, influencia e vem influenciando em uma alta performance, em uma escala de faturamento, em uma capacidade de poder ter mais cliente e sem falar da satisfação que você vai ter em estar atuando em uma profissão tão nobre que é a nossa, como advogados. E o que você acabou de falar aí, nada mais é do que aquele ditado popular
diga-me com quem tu andas que te direi quem és, né? Exatamente. Que é até um princípio bíblico. Sim. Também. Então, é isso. A pessoa, para ganhar dinheiro, tem que andar no network com pessoas que vão contribuir para o seu crescimento profissional. Eu costumo dizer que a questão das suas... Não é questão de, porque eu sou melhor do que A, que eu sou melhor do que B, não. Ou você anda com pessoas iguais a você, que estão aqui no mesmo patamar, ou você anda com pessoas acima de você. Bom, eu tô com um doutor que tem 42 anos na advocacia, já viu de tudo na advocacia, acredito eu. Sim. Né? Tem a minha idade, ou seja, como eu falei antecipadamente, quando eu estava nascendo, o doutor já advogava. Eu sou do tempo que a gente era tão puro, quando formava em direito, como jovem advogado, que a gente acreditava que não havia venda de sentença. E a gente está vendo juízes, embargadores sendo presos, né? Sendo presos aí, respondendo processos criminalmente. Agora, uma coisa que eu quero voltar, um assunto que você tocou, que eu acho que merecia uma salva de palmas, se de fato isso existisse, que é o apoio da OAB em dar um computador bom para o advogado que acabou de se formar, dar o token para ele, ou de repente cobrar só o preço de custo. Eu vou te falar o preço de custo de um token, porque eu já tive certificadora, tá? Eu já tive certificadora, eu já fui representante, já tive uma franquia de certificadora. E, na verdade, quem cuidava não era eu, mas eu comprei para tentar, né, ter uma outra fonte de renda. O token para a gente, diretamente com o nosso fornecedor, ele saía a R$58 para vendermos a 240. Olha aí. Você imagina se a OAB vai diretamente na fonte, faz um contrato para que ela forneça isso. Não precisa ser a preço de custo, mas que coloque 10, 20 reais a mais. Que vendesse a R$80. Sim, exatamente. Então, assim, além disso, estruturar o advogado com a parte de tecnologia, né? A gente tem a ESA aí, a Escola Superior dos Advogados, que, para mim, particularmente, não funciona muito bem, porque todos nós, por exemplo, eu nunca fiz nenhum curso por ela. As pós-graduações que eu tenho foi por instituições privadas. Me permita, só para encerrar o assunto Sim. do token, se ele vendesse a 70 ou 80 reais o token, ele não ia dar nada para o advogado, que ele ia pagar o preço de custo, né? E o notebook, ele faria um convênio com um positivo desse da vida aí. Tem máquinas muito boas. Tem máquina boa a preço de custo. Sim. E a OAB hoje tem muito dinheiro com a grana que arrecada do exame de ordem. Não é a anuidade do advogado. A anuidade do advogado, que era o principal, que era o carro-chefe, hoje virou acessório. Sim. Virou bijuteria. Exatamente. Perto do faturamento do exame de ordem, que é fantástico. Então, poderia ser feito isso. Poderia ser feito isso. Que não desse o notebook na íntegra, mas desse 70% do notebook. E parcelasse para eles, né? Fizesse um carnê para eles poderem pagar. Seria uma opção interessante, né? Então, é isso. E com relação à ESA, eu ia comentar com você essa situação da Escola Superior de Advocacia. É muito bonito o nome. O nome é bonito, né? Mas faz cursinhos de 4, 5, 6 horas, enquanto a Escola Superior do Ministério Público e a Escola Superior de Magistratura fazem cursos que a pessoa se prepara para ser promotor, para ser juiz. 6 meses. Né? 3 meses, 6 meses. Agora, fazer cursinho quebra-galho de 5, 6 horas pode até trazer algum aprendizado, mas não coloca o advogado na imersão do assunto, na profundidade do assunto. É um assunto raso, é um conhecimento raso, que não faz com que o advogado tenha desculpa ter te interrompido, a capacidade de poder, por exemplo, vamos dar um curso de compliance. Vai falar de forma rasa, aí o advogado senta com um grande empresário que já entende, para poder fazer um compliance da empresa dele, ele não consegue. Eu era presidente da OAB Taguatinga em 2016, chegaram lá me oferecendo para dar um curso da ESA em Taguatinga, porque eu estava reclamando que só tinha na Asa Norte, e o meu advogado de Taguatinga à noite tinha dificuldade de ir para a Asa Norte, por causa de transporte, de dinheiro, etc.
E aí chegaram lá com um curso de direito aeronáutico. Eu falei, Taguatinga não tem avião, Taguatinga não tem aeroporto. Doutor, mas que é ridículo esse eu curso, falei, né? E não tem gente interessada aqui nisso, né? E já para adiantar, também de direito portuário também você não traga para cá não, né? Então, assim, são situações que eu me preocupo com o advogado da subseção por isso. É uma bandeira minha a questão do advogado das subseções, das periferias, porque não existe uma preocupação. A caixa dos advogados tem que ser descentralizada, tem que ir para cidades satélites, no caso de Brasília, para o interior de São Paulo, etc. A Escola Superior de Advocacia também. Até o Clube dos Advogados tem que ir para subseções, né? Fica uma realidade muito distante, atendendo só o advogado do centro da capital. Voltando aqui um pouquinho no assunto de empreendedorismo, a OAB de Goiânia, ali, presidente hoje, grande Rafael Lara, um excelente advogado. E um grande clube lá. Exatamente, um exímio exemplo, né? Ele criou um convênio com o Sebrae para advocacia jovem, onde esse convênio ele permite que o advogado participe de concursos junto ao Sebrae, para poder criar o seu próprio escritório, que é um recurso subsidiado do governo federal que libera para o jovem advogado essa ajuda, esse pontapé. Às vezes o advogado... Que não é nenhum coelho tirado da cartola. Não é. É o investimento que qualquer pequena ou média empresa tem. Exatamente. A questão é que parece que estão inventando uma nova roda. Não é. A roda, ela vai continuar sendo roda desde séculos atrás. Só que essa roda do empreendedorismo, do empurrão para o advogado, ela está parada. Porque os grandes, eu vejo assim, tá? E aí o senhor pode me dar um feedback a respeito disso, se eu estou certo ou se estou errado. Porque eu vejo que os grandes advogados têm medo de perder mercado para a galera que está se formando agora. Porque, venhamos e convenhamos, nós temos pessoas que estão se formando agora que têm um conhecimento exímio, não é só de faculdade, porque eles buscam atrás de conhecimento, já terminam a faculdade com 1, 2 pós concluídas. Né? Então ali estão preparados de forma intelectualmente falando, né? E tem vontade de crescer no mercado, mas não tem aquele incentivo, porque a maioria não tem dinheiro não vem do berço de rico, não tem dinheiro para comprar um escritório, para montar o seu escritório, não tem incentivo do governo, entre aspas, porque tem, só não conhece. Isso deveria ser mais divulgado, deveria ser empenhado. Então, na minha visão, conhecendo a gestão do Rafael Lara, que para mim foi fantástico esse projeto que ele fez, criando essa parceria junto com o Sebrae, porque além disso, o advogado vai poder conhecer gestão de escritório, vai poder conhecer sobre o marketing, o que pode fazer, sobre skill. Perguntar para o advogado sobre isso, ele não sabe. Análise SWOT. Então, uma série de coisas, eu falo isso porque também sou administrador de empresa por formação, e eu conheço muito bem como funciona um escritório ou qualquer tipo de empresa, quais são as bases que ela precisa. E hoje a gente não tem incentivo. Pelo contrário, os nossos advogados estão sendo desvalorizados com o salário que estão sendo pago para eles. E a grande questão que ninguém quer encarar, ninguém fala, é que os grandes escritórios detêm hoje 90% do mercado de trabalho. Então, sobra para aqueles milhares de advogados de subseções disputar 10% do mercado de trabalho. Então, isso é preocupante, porque ele por mais cultura, pós-graduações que ele tem, ele não consegue se impor no mercado de trabalho. E a OAB não se presta a fazer esse trabalho. Quem sabe a gente precise, e eu vou inovar aqui na colocação, no seu podcast, nós precisamos de um Sebrae da advocacia. Ótimo, nossa, excelente. Né? Nós precisamos de um Sebrae para o pequeno e médio advogado. Sim. Não no tamanho, mas na necessidade de busca incessante de mercado de trabalho. Isso aqui é uma coisa pioneira que eu estou afirmando aqui no seu podcast, que é para se refletir, porque é a grande verdade. Nós só temos, para o advogado de subseções, 10% do mercado de trabalho. Isso é muito sério.
Sim. Né? E não existe essa preocupação. Enquanto for o advogado de subseção tratado só com festinha e chopinho, isso vai ficar do mesmo jeito. Não vai mudar mesmo. Os grandes escritórios assambarcam os grandes negócios, né? As grandes empresas. Temos escritórios aqui em Brasília que só atuam na segunda instância, na terceira instância, porque já tem esquemas, acertos, convênios com federações das indústrias de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Então é muito difícil o advogado de subseção conseguir esse espaço. Primeiro porque, como eu falei, né? Ele está iniciando, ele não tem a segurança que poderia ter, não se posicionou. E segundo, como você acaba de dizer, um convênio, né? Ali, eu não vou utilizar ali, vou pegar o seu gancho, o esquema que ele tem ali para poder atuar em grandes empresas, com grandes aglomerados de empresa, que pagam grandes honorários. E aí eu entro na fala do senhor, que quando você fala a respeito que os grandes escritórios têm 90% do mercado de trabalho, se torna ser humilhante para os advogados que estão iniciando disputar 10%. E eu me pergunto agora aqui, o senhor vai poder responder, e eu acredito com muita autonomia, com muita responsabilidade, onde estão os nossos representantes que não estão vendo isso? Será que eles estão com medo de os nossos advogados que estão iniciando, de tomar esse mercado, de compartilhar este mercado? Eu nem digo que estão com medo, mas eu acho que eles estão confortáveis. Eles estão acomodados, né? Aonde são feitos os grandes acertos dos grandes escritórios, né? E os escritórios com esses dirigentes fazem alguns acertos para indicar um candidato a desembargador, outro para indicar um desembargador eleitoral, outro para indicar um ministro. Isso tudo é decidido, né? Em converscotes, né? Em festinhas. E o advogado da subseção não participa de nada disso. Então, e o advogado de subseção ainda briga, às vezes, defendendo esses dirigentes. Sim. O que é mais triste, né? Uhum. Porque parece uma síndrome, né? Vou interromper o senhor. Tem uma passagem bíblica que eu gosto muito dela, que diz bem assim, que o povo padece por não ter conhecimento. E aí, isso lá no Antigo Testamento, que foi Oséias falando a respeito disso. Por que eu gosto muito de comparar a Bíblia com o nosso dia a dia? Porque a Bíblia é muito atual. E eu tenho ela como padrão de vida. E é claro, não sou o homem perfeito, porque o único perfeito que teve foi Jesus Cristo, né? Mas eu costumo sempre me orientar com a Bíblia Sagrada. E aí Jesus vem e fala da seguinte forma: se vocês conhecerem a verdade vai libertar vocês. Então, o que o senhor acabou de dizer são pessoas que estão presas a uma possibilidade de crescimento, a uma secretaria de uma subseção, a um cargo de uma subseção. Até quando os nossos advogados vão estar presos a esse tipo de coisas e de uma forma cega? Eles não conseguem enxergar que eles podem ser muito mais do que isso. Financeiramente falando, geograficamente falando. Quando eu falo geograficamente, eu falo a oportunidade de estar hoje aqui em Brasília, amanhã em São Paulo, Rio. Eu já tive escritório, para o senhor ter uma noção, tive escritório Mato Grosso com Fresa, tive escritório em Cuiabá, isso atuando para o Banco BRB à época, tive escritório, estou inaugurando escritório em São Paulo, Brasília, Goiânia tem escritório. Então assim, até quando? Eu nunca tive vontade, nem quero de ter um cargo que vai me prender ao ponto de eu não conseguir fazer os meus relacionamentos, ao ponto de eu não conseguir escalar o meu faturamento, ao ponto de eu não conseguir me posicionar no mercado, ao ponto de eu não conseguir visualizar e trazer conhecimento que eu posso ser muito, muito mais além do que
um secretário do que, enfim, vários outros cargos que a gente tem lá. E o que você me diz a respeito disso? Então, eu vejo assim que às vezes brincam com a inteligência, né, do jovem advogado, né? Amanhã, por exemplo, eu estou convidado para ir assistir uma solenidade de entrega de carteira da OAB. E como a menina sofreu muito para passar no exame da ordem e tal, e é muito amiga minha, eu me sinto na obrigação de ir. Mas o que eu vou ver lá? Eu vou ver lá um advogado recém-formado tirando foto no púlpito da OAB, com o logotipo da OAB, e ela vai se sentir pertencida por isso. Ela vai tirar foto num painel com o logotipo da OAB, ou com a bandeira da OAB, ou até com algum dirigente da OAB, e ela vai se sentir realizada com aquilo. Só que aquilo não é o necessário para ela se sentir pertencida à OAB. O necessário é ela estar introjetado dentro dela o espírito de advogado, o espírito de defensor do Estado Democrático de Direito, mas também o espírito empreendedor, principalmente. Ótimo, né? Excelente. Aí sim, ela vai ser advogada de verdade. Se não, ela só vai fazer mais uma fotinha, vai fazer mais uma selfie e não vai acontecer nada. E vai cair naquilo que eu falei anteriormente. Já estamos caminhando aqui para encerrar. No advogado frustrado. Na advogada frustrada com a profissão. Porque, é claro, eu não sei se o senhor lembra, mas eu lembro, quando eu recebi minha carteira, foi uma alegria muito grande. Eu liguei para os amigos mais próximos, eu chorava, né? Porque enquanto eu estudava para o OAB, essa época eu tinha acabado de quebrar um negócio meu, e eu só tinha a oportunidade de me alimentar uma vez por dia. E esse alimento não era arroz, feijão e carne, era cuscuz. Eu comia uma vez cuscuz durante o dia e tocava o pau estudando, né? Então, é claro, passei por essa fase? Passei. É um processo? É um processo. Agora, a questão da foto é um momento de realização, mas e ao deitar na cama? Amanhã, o que vai ser amanhã? Bom, amanhã eu sou advogada. Amanhã eu sou advogado. O que eu tenho para fazer? E às vezes eu fico com vergonha até de perguntar, porque agora eu sou advogado. Eu não posso, né? A pessoa entra naquela situação e fala, poxa, eu não posso mais ter dúvidas, porque agora eu sou formado. E nós podemos ter dúvidas, mas a pessoa recém-formada acha que não pode mais ter dúvida, porque ela deixou de ser estudante, passou a ser advogada. Exatamente. Né? Pessoal que vai assistir o nosso podcast, eu quero agora agradecer ao Dr. Bueno. E antes de finalizar, eu gostaria, doutor Bueno, que você deixasse uma palavra, uma mensagem para os novos advogados, uma mensagem de motivação ao mesmo tempo de um tapa de película no advogado, para que ele acorde para a realidade, para que ele perceba a nobreza que ele carrega sobre ele, que é ser advogado, que é ser ali o porta-voz do seu cliente. Deixe uma mensagem para essa galera que vai assistir e eu já te agradeço de antemão. Eu acredito que o nosso podcast foi aberto com chave de ouro, tendo a presença do senhor aqui, com tanta bagagem, com tanto conhecimento, e acredito que nós vamos contribuir muito para essa advocacia. Estou saindo daqui com muita coisa, já pensando no Sebrae da advocacia, que eu vou incorporar, você não patenteou no registro da marca? Você vai comprar a briga. Eu vou colocar isso dentro do módulo do meu curso, porque isso é muito importante, né? Eu achei fantástico essa ideia sua. Eu não havia pensado nisso ainda, mas é fantástico porque o Sebrae está aí para ajudar os microempresários, os MEIs, enfim. E quem está aí para ajudar os advogados? Você me fez lembrar, há 2 anos atrás eu sugeri que a gente devia correr atrás de casas para os advogados. A OAB fez um convênio, mas fez um convênio com uma associação de umas advogadas chiques. E a grana que o advogado tem que dar é enorme para conseguir uma casa. Então, a deturpação, né, de situações. Mas se eu pudesse dar um conselho hoje para os dirigentes da OAB, acolham a jovem advocacia, acolham os advogados de subseção. Eles precisam. Pode ser que eles não nos ouçam,
mas é um conselho de quem vivenciou isso na prática. E aos jovens advogados, não dependam da OAB. Não dependam da OAB. Vão à luta, estudem e façam muita coisa fora da caixinha. Porque se você ficar só dentro da caixinha, não vai acontecer de você romper com sucesso na advocacia. Muito obrigado, um abraço. Tá aí, pessoal, fica aí as palavras do Dr. Bueno. Quem tem uma jornada, quem não conhece somente a teoria, mas conhece a prática, e eu vou reforçar, fique aqui o pensamento, vocês pensando sobre esta palavra que ele disse, pense fora da caixa. Se você pensar fora da caixa, com certeza você vai conseguir escalar a sua advocacia e você vai ser sucesso. E até o próximo podcast Carvalho Método Empreender Jurídico. Obrigado, Dr. Bueno. Um abraço. Abraço a todos vocês.